Como foi o desfraude da Summer? Eu sempre fui muito tranquila em relação ao desfraude porque eu sabia que se criança típica leva o tempo dela para ser desfraudada, com uma criança atípica não seria diferente. Do dia que eu decidi desfraudar a Summer até o dia que ela realmente estava desfraudada, não deu mais de 3 dias. Porém, esse processo começou há muitos meses antes. Então o que eu fiz? Desde que ela começou a terapia lá por os seus 2 aninhos, eu comecei a levá-la no banheiro, primeiro para lavar as mãos. Então a gente ia, ensinava todo o processo de lavar a mão, colocava o sabonete na mãozinha e ela foi se familiarizando cada vez mais com o banheiro. Então nunca forcei nada, sempre foi algo bem calmo, bem tranquilo, mas de pouquinho em pouquinho. Depois que eu vi que ela estava muito sossegada lavando as mãozinhas, eu comecei a mostrar para ela como que funciona a privada. Então, ao invés de chegar e colocar ela sentada na privada, eu só mostrava, olha, vamos puxar a descarga, faz um barulho. Nossa, que legal! Ou depois eu usava o banheiro e ela ia junto comigo e falava, mamãe tá usando o banheiro, você pode puxar a descarga pra mamãe? Sem fazer com que ela sentasse na privada. E isso foi fazendo com que ela não tivesse medo daquele ambiente. Vez ou outra eu levava algum ursinho, levava uma boneca, colocava sentadinho, olha, vai fazer xixi! Aí eu fingia que a boneca fazia xixi, te batia palma, viva, muito bem, te comemorava pra boneca. E de pouco em pouco ela foi tendo interesse, ela foi vendo que ela também podia se sentar na privada. E eu falava, Summer, você quer sentar na privada? Ela ia e sentava na privada mesmo sem fazer nada. E aí eu comecei a aproveitar que toda hora que eu ia dar banho nela, eu colocava ela sentadinha na privada antes. Até que ela começou a fazer xixi na privada. E mesmo assim, mesmo ela começando a fazer xixi na privada, eu não quis tirar completamente, eu só comecei a incentivar ela a fazer mais vezes. Então, se a sua criança tem medo da privada, se a sua criança tem medo do barulho, se a sua criança não sabe fazer xixi na privada ainda, espera um pouquinho e vai fazendo esse processo anterior. Tem que tirar o medo dela primeiro. Muitas vezes a gente só quer, não, preciso desfraldar, mas tem muitos passos minuciosos que precisam ser feitos antes. E com o tempo ela foi se acostumando, ela sentava para fazer xixi, depois o número 2. E é claro que cada vez que ela fazia, a gente sempre comemorava. Quando ela sentava e não fazia nada, ninguém falava nada, não brigava de forma alguma. Só, não quer fazer xixi? Tudo bem, vamos fechar aqui e vamos brincar. Então quando eu decidi realmente desfraldar a Summer, ela tinha 3 anos e pouco, ela já estava ciente de como que funcionava o processo, onde que ela tinha que sentar, para que servia privado, o que a descarga fazia. Então a gente dava tchau pro xixi, tchau cocô, colocava as bonecas e todo aquele processo sempre divertido. Ela também já apresentava os sinais de prontidão, ela já pulava com os 2 pés, ela já acordava com a fralda seca, ela segurava xixi. Então todos esses sinais de prontidão precisam ser levados em consideração se você vai querer desfraldar sua criança. Então chegou o grande dia do desfraude e o que eu comecei a fazer? Fui levando ela no banheiro de 15 em 15 minutos para ver qual o horário que ela ia fazer xixi. Depois que eu percebi o horário que ela começou a fazer o primeiro xixi, eu fui levando ela de meia em meia hora para ver o quanto tempo que ela se segurava. E aí, conforme o tempo foi passando, foi aumentando de 30 minutos para 45 minutos, depois para 1 hora, depois para 1 hora e 15 minutos, 1 hora e meia, e fui de pouquinho em pouquinho aumentando esse tempo. E nesse meio tempo eu deixava ela só de calcinha. Tentei usar aquelas fraldas que se chamam pull-up, né? Que é tipo uma calcinha que você puxa, mas ela tinha a mesma sensação de uma fralda, então ela ia fazer xixi e cocô ali mesmo. E depois que ela estava acostumada a ser levada de tempo em tempo no banheiro, eu comecei a parar de levar ela, e nisso vieram os escapes. Mas algo que eu achei interessante em relação ao escape da Summer é que a partir do momento que ela começou a escapar, ela começou a ficar com nojo, digamos, de ter algo molhado nela, e ela vinha me pedir pra tirar a calcinha molhada, ou vinha me pedir pra ir no banheiro. E com o passar do tempo, ela mesma, mesmo que ela molhasse a calcinha, ela ia correndo pro banheiro pra terminar o xixi no banheiro. E isso, de certa forma, ajudou ela a ir no banheiro antes de escapar. E com o número 2 foi a mesma coisa. Algo importante também é que toda vez que eu ia levar a Summer pra fazer xixi, eu falava o que ela tinha que falar. Por exemplo, xixi, mamãe. Cocô, mamãe. Então eu falava qual comando que ela tinha que me falar para eu saber que ela queria fazer xixi. Então com o tempo ela foi aprendendo a me avisar, mamãe, xixi,
mamãe, cocô. E então a gente ia correndo no banheiro, sempre de uma forma muito divertida. Quanto mais divertido você fizer, mais a criança vai estar interessada em avisar, interessada em ir no banheiro. Quando a Summer foi desfraldada, já fazia alguns bons meses que ela acordava com a fralda seca. Então ela foi desfraldada de dia e à noite, tudo de uma vez só. Eu sei que minha experiência pode ser considerada uma experiência fácil, afinal consegui fazer tudo de uma vez só, né, o desfraude completo. Eu sei que algumas crianças autistas estão desfraldadas só o xixi, porque o cocô gostam de fazer na fralda, ou ao contrário, enfim. Eu queria gravar esse vídeo mais pra frente, porque eu ainda estou estudando como ajudar em várias outras situações onde a criança apresenta um pouco mais de dificuldade na hora do desfraude. Mas como tem muita gente que me pergunta como que foi o desfraude da Summer, decidi fazer esse vídeo agora explicando como que foi o dela. Enquanto isso, eu vou estudando e aprendendo para explicar num próximo vídeo mais específico a como vocês podem fazer para ajudar no desfraude específico, né, da sua criança. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e aguarde os próximos. Tchau!